Vamos dar início aqui à nossa sétima aula prática teórica da nossa mentoria MR360 Press. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as capacidades condicionantes coordenativas. Essas duas capacidades, Larissa, elas são bases para que nós possamos prescrever toda essa dinâmica que nós já iniciamos durante essas 6 aulas teóricas e essas 3 aulas práticas. Essa última aula prática que nós tivemos falando só sobre o core, de uma forma mais básica, mais simples e também bem complexa na prática, sempre levando o ponto da nossa mentoria dentro do MR360, que é sempre o simples para o mais complexo. E hoje eu trouxe essas duas capacidades porque são capacidades de suma importância para que nós possamos prescrever e tomar qualquer decisão com qualquer cliente de acordo com qualquer lesão. O pré-lesão, o pós-lesão, em qualquer tratamento depois que esse cliente passa pelo centro cirúrgico, pelo médico especialista e também pelo fisioterapeuta. Você já ouviu falar dessas duas capacidades, Larissa? Condicionantes e coordenativas? Só para eu poder aqui entrar com um pouco mais de detalhe, ou mais simples, ou mais complexo. Ou só escutou falar, mas não se aprofundou dentro das capacidades. Acho que sim, acho que eu já ouvi. Mas não Certo. tenho muita noção, não. No estudo de alguma disciplina dentro da faculdade, ela é bem aplicada dentro da fisiologia, tanto da fisiologia básica, fisiologia humana, ou da fisiologia mais aprofundada. Mas ela passa bem pouco, bem despercebida, né? Fala apenas das capacidades condicionantes e coordenativas de forma bem razoável, mas não adentra muito dentro desse contexto relacionado à prescrição do exercício físico e do raciocínio clínico pré e pós-cirurgia. É o que nós temos que desmiuçar, mastigar um pouco essas duas capacidades, porque elas têm total relação com a prescrição do exercício físico diariamente. Todos os nossos clientes, todos os dias, desenvolvem essas duas capacidades, condicionantes ou coordenativa, ou é para desenvolver. Às vezes, passa despercebido até pelo próprio profissional de esquecer essas duas capacidades condicionantes e coordenativas, quer trabalhar apenas em uma capacidade condicionante, que é a força. Então, o nosso corpo tem diversas capacidades biomotoras, condicionantes e também coordenativas. E quando nós levamos os nossos clientes apenas a trabalhar em apenas uma capacidade, é fator preponderante, predisposição concomitante para a lesão. Porque nós sabemos que exercícios com diversas repetições, apenas sobrecarregando uma estrutura, um sistema muscular esquelético, trabalhando apenas uma capacidade condicionante que é a força, nós levamos esse corpo a um overtrainer. Tem muitos clientes nossos que não desenvolvem porque chegam no efeito platô de overtraining por a incapacidade de desenvolver outras capacidades, seja ela condicionantes ou coordenativa, por trabalhar em apenas uma capacidade, que é a condicionante a qual nós enxergamos bem dentro das academias, que é apenas uma capacidade que a maioria da população que vai para dentro da academia trabalha. Não sei se você já enxergou isso. É apenas uma capacidade. Então, poucas capacidades que o cliente tem que trabalhar diversas capacidades, ele tem acesso a apenas uma capacidade. Compreende o que eu estou falando agora?
Quando você me perguntou, ué, se eu estou dentro daquele raciocínio que você estava falando antes, estou aqui com essa dúvida, é justamente essa questão. Eu mandei até um mapa mental mais cedo para poder entender e seguir dentro dessa proposta. Por quê? Porque nós aprendemos apenas uma capacidade. A fisiologia que nos ensinaram foi apenas a capacidade de força. Mesmo falando das outras capacidades biomotoras, condicionantes, a resistência, a velocidade, a flexibilidade e a potência, mas nós não aprendemos a trabalhar essas outras capacidades condicionantes. Nós aprendemos a trabalhar apenas uma, a força. E dentro da força tem as adaptações fisiológicas do movimento relacionadas à carga, à pausa, à amplitude, à resistência, à respiração, dentro de uma capacidade que é a força. Aí tem essas adaptações fisiológicas do exercício. E quando parte para a capacidade condicionante de resistência, poucos clientes têm uma resistência contrátil do movimento para poder trabalhar. Então, quando você foi para esse curso sábado, acredito que o João tenha falado muito bem sobre isso, que para poder desenvolver um mecanismo de força ou executar bem um exercício, tem que ter uma estabilidade boa e uma mobilidade boa. Acredito que ele tenha falado sobre isso. E eu vi até alguns exercícios ele falando, ele fazendo na prática lá, ele fez até aquele exercício búlgaro, né? Eu acho que foi no agachamento guiado, e tinha pouca carga, e eu vi já que a menina já estava bem ofegante no movimento. Então, são essas situações que acontecem quando tem variações dos exercícios e algumas adaptações condicionantes dentro das capacidades coordenativas para que o cliente ele desenvolva. E não precisa colocar muita carga. Nós podemos levar o cliente a uma pré-exaustão apenas com o movimento do próprio corpo. Mas para poder o nosso cliente desenvolver as outras capacidades, sejam coordenativas e condicionantes, dentro de uma capacidade coordenativa que seja a força, as capacidades, tanto condicionantes quanto coordenativas, elas têm que andar juntas e equilibradas. Por quê? Porque no treinamento físico e na reabilitação, Larissa, as capacidades motoras são divididas em dois grandes grupos. A que eu falei agora, condicionantes, coordenativas. Essa classificação ajuda a organizar a prescrição do exercício no desenvolvimento do movimento humano. Então, eu trouxe aqui 5 capacidades condicionantes. No material tem aí que eu coloquei a força, que é a capacidade do músculo produzir tensão, a resistência, a capacidade de sustentar um esforço por longo período. E quando nós trazemos para a resistência, se você observar bem, você quiser fazer esse teste com o seu cliente, você não precisa botar muita carga para poder ele sustentar o esforço longo, bem prolongado, dentro de uma resistência para ele produzir força, com o peso do próprio corpo. Porque se ele não tiver uma capacidade coordenativa bem desenvolvida, ele não vai suportar nem a força nem a resistência. Ou seja, uma depende da outra. Por que isso? Porque sempre dentro da reabilitação, do treinamento físico, essas capacidades elas são divididas, mas elas andam juntas. Uma depende da outra. Nós também temos a velocidade, a capacidade de realizar movimentos em menor tempo possível, a velocidade. Temos a flexibilidade de realizar movimentos com grande amplitude articular. Então, ó, se nós pegarmos um indivíduo, Larissa, que essa mulher ela tenha pouca capacidade de flexibilidade dentro de um treinamento de força, ela jamais vai suportar essa resistência de 5 minutos numa flexão e fazendo essa fase concêntrica e excêntrica e mais 5 segundos na extensão, ela não vai suportar,
porque ela não tem flexibilidade, ela não tem sistema contrário para poder suportar isso, ela não teve as capacidades condicionantes desenvolvidas, então jamais ela vai conseguir ter um desenvolvimento. E quando se parte para a potência, que é uma das últimas capacidades dentro das condicionantes, é a combinação entre o que é a potência? Entre força e velocidade, entre força e velocidade, a potência. Então, para que eu possa produzir e ter potência, eu tenho que ter força, eu tenho que ter velocidade. Não tem como você produzir potência sem você ter força e velocidade. Aí o que é que acontece? Às vezes acontece ao contrário, as pessoas querem ter potência sem ter trabalhado a capacidade de um músculo produzir mais tensão. Então, tudo começa de dentro para fora. E quando nós descemos aqui um pouquinho e falamos um pouco sobre as capacidades coordenativas, que são as capacidades que estão relacionadas ao controle do movimento. Veja bem, a condicionante é a capacidade que depende principalmente dos sistemas energéticos, da condição física do organismo. Elas estão relacionadas ao funcionamento muscular, cardiovascular e metabólico. Essas são as capacidades condicionantes. Se um indivíduo está com o sistema cardiorrespiratório dele, cardiovascular zero, jamais ele vai ter condição, Larissa, de suportar ou desenvolver as capacidades condicionantes. Então, tudo é um processo de adaptação, seja muscular, cardiovascular e metabólico. Por que é que muitas pessoas não se desenvolvem na musculação? Ela faz 5 repetições numa cadeira extensora e desce, já falha. Porque o sistema muscular e cardiovascular metabólico está em déficit. Porque nós temos os sistemas periféricos, aonde são executados os movimentos, os exercícios, que tem a produção de oxigênio. Então, a musculatura, quando ela faz contração, desenvolve contração, tem que ter oxigênio. No quadríceps, no bíceps. Então, tem que ter essa oxigenação. Se não tiver oxigenação, não tem como ter força. Se não tem como ter força, não tem resistência. Não tem velocidade, não tem flexibilidade, não tem potência. Porque a potência é a combinação entre força e velocidade. E quando nós vamos para as condicionantes, que está relacionado ao controle do movimento, que depende principalmente do sistema nervoso central. Aí agora nós começamos a entrar novamente naquela dúvida que você tinha. Porque começa de onde? Do simples, do equilíbrio, manter a estabilidade do corpo, coordenação, organizar movimentos de forma eficiente, a coordenação de cadeias cinéticas fechadas e abertas, ritmo, manter o padrão temporal do movimento, reação, responder rapidamente aos estímulos, aqueles que nós tínhamos falado, estímulos visual, auditivo, sonoro. A orientação espacial é fazer a leitura relacionada às reações de ritmo, coordenação e equilíbrio, e ter essa orientação do ambiente espacial, perceber o corpo dentro de um espaço. E quando nós partimos para o quarto ponto, tem a correlação das capacidades do treinamento e reabilitação. Primeiro, desenvolve as capacidades coordenativas, controle motor, estabilidade e equilíbrio. Após a organização do movimento, as capacidades condicionantes são desenvolvidas. Pegou agora aquela dúvida que você tinha, que você me perguntou? Novamente, dentro do programa de treinamento e reabilitação, o que é que se desenvolve primeiro? As capacidades coordenativas. Quais são as capacidades coordenativas? Equilíbrio, coordenação, ritmo, reação e orientação espacial. Depois, as condições são desenvolvidas força, potência, resistência, velocidade e flexibilidade.
princípio nosso é primeiro organizar o movimento e depois desenvolver as capacidades físicas. E quando partimos aqui para o nosso ponto do slide, nós começamos a entender o seguinte, que o corpo realmente é um universo de movimento. Nosso corpo é uma variabilidade, é um repertório, é uma biblioteca de movimento. E repito, o corpo não depende apenas de uma capacidade condicionante a qual nós enxergamos dentro da academia, que é a força. O corpo depende de todas as capacidades condicionantes e coordenativas. Mas lembrando, para podermos reorganizar todo o processo de reabilitação e retreinamento do exercício, seja pré e pós-cirurgia e para alta performance, começamos na condicionante, que é do mais simples para o mais complexo. Se nós formos enxergar novamente, Larissa, 70% das pessoas que estão dentro da academia, fora da academia, na praça, no box, pedalando, correndo, fazendo qualquer esporte, elas não têm capacidades condicionantes e nem coordenativa. Por quê? Porque não suporta, não desenvolve as adaptações fisiológicas do movimento dentro dessas capacidades de maneira correta. Qual o nosso papel como profissional? Reorganizar e reestruturar tudo isso. Começando de qual? Das coordenativas. Ainda tem dúvidas sobre isso? Pode perguntar, pode falar. É importante que você encaixe isso na cabeça, porque quando você for abordado pelo seu cliente, for abordado pelo novo cliente, que você já reorganize todo esse seu mapa mental para poder atacar de maneira correta e por onde começar um programa de treinamento para o seu cliente. Seja pré e pós-cirurgia ou para alta performance ou os clientes que você já tem, para poder condicionar melhor seus clientes. Se você enxergou que seu cliente só treina força, então dá mais liberdade, dá mais autonomia a ele relacionado às outras capacidades. Basta reorganizar e reestruturar toda a planilha de treinamento. Se a cliente gosta de correr, pois espera aí, vamos fazer um treinamento de circuito misto, com o peso do próprio corpo, com as máquinas. Dá para fazer. Dá para desenvolver potência. Se a cliente não tem potência, se ela não salta, o que é que eu tenho que fazer? Trabalhar o salto, trabalhar pilomê. Boa noite, Meriana. Já estamos aqui há 20 minutos da aula, mas a aula está sendo gravada, depois você retorna novamente para acompanhar. Hoje nós estamos falando sobre as capacidades biomotoras, condicionantes e coordenativas dentro do treinamento, para poder nós irmos para a aula de pré e pós-lesão do joelho. Então, novamente aqui as capacidades motoras, condicionantes e coordenativa, aplicação no exercício, performance e reabilitação. Essas duas capacidades, a condicionante relacionada às condições físicas e ao sistema muscular, cardiovascular e metabólico. Quais são as condicionantes? Novamente, força, resistência, velocidade, flexibilidade e potência. Coordenativa relacionada ao controle do movimento e ao sistema nervoso central. As principais coordenativas: equilíbrio, coordenação, ritmo, reação e orientação espacial. Aplicação na reabilitação e performance. Primeiro, veja bem, esse slide aqui, ele é um ponto fundamental para entendermos o que nós
temos que realizar na prática com os nossos clientes. A aplicação na reabilitação e performance. Primeiro passo, organizar o movimento, coordenação. Depois, aumentar a capacidade física, força e potência. E depois, princípio utilizado no MR 360 Press, do método de Readapta. São esses dois pontos. Por último, nós temos essa organização aí que eu coloquei para vocês. Ó. Isso aqui é o mapa mental, gente. Vocês têm que pegar isso aqui e colocar debaixo do braço e verificar isso todos os dias para poder ter a autonomia de prescrever de maneira correta. Tá aí o mapa mental. Dentro desse slide está essa grande estrutura que dá para tirar todas as dúvidas que vocês têm. É só seguir isso aqui, Meriane e Larissa, e reorganizar de acordo com o que vocês tirem que, Larissa, que você me mostrou ontem, em foto, em vídeo, joga lá no programa do software do chat GPT para poder reorganizar. Mas lembre bem, a decisão final de tudo, é do profissional. Nós tiramos foto, nós reorganizamos, fazemos avaliações, colocamos em programas, colocamos em softs, nos dá um parecer, nos dá um diagnóstico, uma avaliação, mas no final de tudo, nós temos que ter em mente o seguinte, que para poder tomar decisão, eu tenho que entender esse mapa das capacidades condicionantes, que são força, produção de tensão muscular, exemplo, agachamento e levantamento. Existência, manter um esforço prolongado, exemplo, corrida e ciclismo. Velocidade, executar movimentos rápidos, exemplo, sprint. Flexibilidade, amplitude do movimento articular, potência, que é força mais velocidade. As capacidades coordenativas. Está dividido em quê? Equilíbrio, controle do centro de massa. Coordenação, organização eficiente do movimento. Ritmo, sincronização temporal do movimento. Reação, resposta rápida e estímulos. Orientação espacial, percepção do corpo do espaço. A pergunta é, gente, o que nós estamos vendo agora dentro dessas capacidades coordenativas e condicionantes? O que é que traz aqui a memória rápida de vocês de todas as aulas que nós já tivemos, tanto teóricas e práticas? O que é que traz aqui a luz para poder clarear a mente de vocês e entender? Poxa, faz todo sentido, faz toda conexão, faz toda ligação. Porque no início eu fiquei com minha cabeça meio confusa para poder prescrever e tentar encaixar cada momento para cada fase relacionada à lesão do cliente, seja ela qualquer tipo de lesão for. Porque o mapa mental está aqui. É só seguir. Esse material que eu mandei para vocês hoje está discriminando detalhadamente o ponto básico, ponto simples, o ponto de alta performance, o ponto complexo. Alguma dúvida em relação a esses pontos, essas capacidades? Estava lembrado, Miriam, dessas capacidades? Você deu uma olhada no material hoje à tarde que eu mandei? Eu mandei um pouco mais tarde, ter mandado mais cedo. Não acredito que tenha dado. Deu certo olhar hoje. No caso, assim, sobre esse mapa aí. No caso, ela pegar uma pessoa com qualquer tipo de lesão. Sim. Pega esse mapa para montar um treino. Isso. Para poder você trazer a realidade do seu cliente com qualquer tipo de lesão, você tem que entender o seguinte, eu mostrei agora o PDF que está aí,
No PDF está explicado melhor que todo programa de treinamento e reabilitação, primeiro desenvolvemos as capacidades coordenativas. Quais são as coordenativas? É o controle motor, a estabilidade, o equilíbrio, a coordenação, o ritmo, a reação e a orientação espacial. Por que, Wesley, a coordenativa? Porque o indivíduo, quando ele sai de um programa de reabilitação, da fisioterapia, da sala de cirurgia e vai para a fisioterapia, nós temos que dar continuidade a esse programa de reabilitação, trazendo para um programa de retreinamento físico. E nós sabemos que a maioria dos clientes dentro da academia, eu estava relatando com Larissa aqui agora, os clientes só trabalham uma capacidade condicionante, Meriane, que é a capacidade de força. Dificilmente nós enxergamos os clientes a trabalhar as outras capacidades, seja ela nas condicionantes, que são força, resistência, velocidade, flexibilidade e potência, e principalmente a capacidade condicionante, que é equilíbrio, coordenação, ritmo, reação e orientação espacial. Tem diversas outras capacidades que têm que ser desenvolvidas. Aqui eu estou trazendo algumas. Porque o nosso corpo tem uma biblioteca, tem uma variabilidade, tem diversas capacidades biomotoras que têm que ser desenvolvidas. Aqui eu estou trazendo algumas, as mais importantes. Ou seja, nós só enxergamos dentro da academia uma capacidade condicionante, que é a força. É colocar o cliente na máquina e fazer flexão e extensão. Mas para dentro do nosso programa, apenas uma capacidade não funciona. Por quê? Porque nós aprendemos que o corpo ele se movimenta em cadeia cinética aberta e fechada. Nós trabalhamos a biomecânica funcional. Nós não focamos no ponto da dor e da lesão localizada numa articulação. Nós enxergamos um corpo pelo todo para poder analisar e prescrever e saber qual é a causa daquela da lesão. No caso, vai priorizar a coordenação. Perfeito. Aqui já está dizendo no nosso mapa aqui, ó. O que é que eu trabalho primeiro? As coordenativas. E o que é a coordenativa? O controle motor. Nós começamos por onde? O controle motor? Pelo chão, deitado, decúbito ventral e decúbito dorsal. Por quê? Porque tem mais segurança. Isso é um conceito básico que nós aprendemos. Então, se tem um controle motor que dá para iniciar pelo chão, nas fases do movimento que a gente vai estimular o desenvolvimento intercortical, depois nós vamos para onde? Para a estabilidade e equilíbrio. Coordenação, ritmo, reação e orientação espacial. Porque aqui, primeiro, nós organizamos o movimento, depois nós desenvolvemos as capacidades físicas. Primeiro, nós organizamos o sistema neural, porque ele está desalinhado, ele está desorganizado. Então, nós aprendendo isso, as outras capacidades condicionantes, ela vai ser melhor desenvolvida. Ela vai ter uma melhor capacidade de força, ela vai ter uma tensão muscular melhor de resistência para poder suportar por mais tempo. Ela vai ter mais velocidade. Se você quiser trabalhar a velocidade dentro de uma sessão de treinamento, ela vai ter mais velocidade. Ela vai ter mais flexibilidade para poder ter uma amplitude do movimento melhor. Porque quem tem quadril restrito tem déficit de movimento. Mobilidade, né? Exatamente. Então, se não tem potência, porque o que é a potência? É força mais velocidade. Mais velocidade. Então, se você não tem força, você não vai ter potência. Então, veja como... Pode falar. Wesley, eu acho que Emerson está tentando entrar. Emerson? Deixa eu abrir aqui. E disse que ele contrata na velocidade, né? Isso. Boa noite, Emerson. Boa noite. Já faz uns 5 minutos, né, tentando entrar. Tem essa parte aí. Tava mandando mensagem para beleza. Nós já estamos aqui em 30 minutos de aula.
Nós estamos falando aqui das capacidades biomotoras, condicionantes e coordenativas, né? Não sei se você ainda está lembrado quais são, ou se passou despercebido aí durante todo esse processo de formação, porque às vezes a gente se esquece mesmo, mas nada mais é do que a gente trabalha diariamente dentro da academia, né? As capacidades condicionantes e as coordenativas. E eu mandei o material mais cedo justamente para poder vocês dar uma observada aí rápida, uma realinhada aí novamente na mente, para poder a gente compilar todo esse conteúdo e trazer para a nossa experiência diária de pré e pós-cirurgia e de raciocínio clínico. Eu estava comentando com as meninas aqui agora, nós já trabalhamos apenas uma capacidade, que é a força dentro da academia, esquecendo das outras capacidades, condicionantes e coordenativas. E o que é que acontece com o cliente? Ele se lesiona. Então, quando nós não agregamos essas capacidades, porque no nosso raciocínio clínico, nós aprendemos que o corpo ele não trabalha de forma individualizada, monoarticular. Ele trabalha de forma integrada. Do mesmo jeito é a lesão. A lesão não é apenas o ponto que está lesionado, não. Nós temos que investigar a causa dessa lesão. Nós temos que fazer avaliações estáticas, dinâmicas e complexas para entender o que é que está ocasionando essa disfunção articular, essa disfunção muscular e dar a melhor resposta relacionada ao exercício para que o cliente ele tenha desenvolvimento. Então, esse ponto básico que a gente já relatou agora, de condicionantes e coordenativa, creio eu que deu para alinhar bem aí, e tem até um mapa no final que eu coloquei para vocês também, falando sobre o passo a passo, o que é que tem que fazer, desenvolver quando tem um cliente pré e pós-cirurgia. Eu coloquei aí também para vocês no WhatsApp, o material, que tem lá, 1, controle motor, 2, coordenação, depois, força, potência e performance. É a pirâmide, gente. Então, agregou isso, não tem como errar mais. Porque quando eu vou pensar no controle motor, o que é o controle motor? É o meu trabalho básico que eu tenho com o meu cliente. Decúbito ventral, decúbito lateral, decúbito dorsal. Tenho diversas adaptações no chão, tanto de desenvolvimento e aplicação de força com o próprio corpo, como nós trabalhamos na última aula, sábado. Desenvolver o controle do centro de massa do corpo, que tenha mais resistência, potência, velocidade e rotação, iniciando de onde? Do chão. De uma base quadrúpede, de uma base bípede e de uma base unipodal. Mas sempre focando no centro de massa do corpo, para que esse corpo ele tenha controle motor. E depois desenvolvemos a estabilidade, depois coordenação. Porque os exercícios básicos começam sem coordenação, depois a gente vai aumentando o nível de complexidade, tem que ter coordenação para poder desenvolver estabilidade e controle motor. Porque estabilidade, gente, dentro dessa capacidade que é coordenativa, ela tem a capacidade condicionante, que é a força, quando você trabalha o controle motor e estabilidade, sim ou não? Entenderam aí minha pergunta? Vou repetir de novo. Quando se trabalha, primeiro ponto, controle motor e estabilidade, que são duas capacidades coordenativas. Quando vai para a capacidade condicionante, que é a força está contida dentro das duas capacidades condicionantes, que é de controle motor e estabilidade, para poder desenvolver, tem que ter força, sim ou não? De estabilidade tem, né? Perfeito. É justamente esses pontos característicos dentro das capacidades que nós temos que entender. Por quê? Porque todas estão interligadas. Não tem como eu ter estabilidade se eu não ter força. Como é que eu vou controlar?
Não tem como eu ter estabilidade se eu não tenho um controle motor. E quando eu venho para... Caso essa questão do você produzir, fazer com que o cliente trabalhe mais a flexibilidade, vai também ajudar na força, na construção da força. Certeza. Porque ele tem que ter mais amplitude de movimento. Quando você... Exemplo rápido. Tem até aqui em cima. Pronto. Dentro da capacidade de força, que é uma produção de tensão muscular. Exemplo, agachamento e levantamento. Terra. 2 exercícios. Dentro do agachamento tem mobilidade? Aonde? Pega o tornozelo, né? Sim. E o quadril. Aonde mais? Joelho. Aonde mais? E a parte de ombro, né? Isso, região torácica, cervical alta, cervical baixa. Então, ou seja, é um exercício multiarticular, completo. Então, eu tenho que ter o quê? Tenho que ter força, tenho que ter resistência. Porque se eu não tiver resistência, principalmente, o que é que vai acontecer? Um esforço prolongado de agachar e de subir. Não vai suportar e vai cair. Eu tenho que ter velocidade no movimento, ou que seja rápido esse movimento, ou que seja desacelerando devagar. Eu tenho que ter a flexibilidade, que é a amplitude articular do movimento. Enfim, é um sistema integrado. Então, caiu por terra, gente. Quando nós escutamos dentro da academia, eu vou treinar bumbum. Ninguém treina bumbum. Ninguém treina mais quadríceps. Ninguém treina mais vasto vertical, vasto lateral. Ninguém treina só a panturrilha. Nem isoladamente o peitoral, se a gente for enxergar o grupo muscular, a gente não treina mais nem o peitoral. Um músculo que é um músculo grande, mas ele depende de outras articulações, de outros músculos para poder ter um desenvolvimento. Então, assim, nós temos um raciocínio hoje, um pensamento hoje, bem mais robusto para poder nós prescrevermos e diminuir, minimizar os erros. Não que a gente vá acertar tudo, mas a gente vai minimizar esses erros. A gente vai diminuir esses erros. A gente vai diminuir, minimizar as lesões dos nossos clientes. Porque nós queremos trabalhar um corpo por todo, não apenas o músculo. É justamente nessa questão, dentro dessa proposta, que nós vamos entrar agora, que é falar sobre as lesões no joelho. Só um negócio só. Pode falar. Então, nesse entendimento, eu creio que para ti, assim, para o pessoal mesmo agora, falando, tu creio que tu trabalha só mais com essa questão da reabilitação. Hoje tu trabalha zero tipo peito, eu tô querendo hipertrofia e tal, tu não trabalha. Eu? Tá mudo, teu. Trabalho. Aí, pronto, aí nesse sentido, então, todo aluno teu, então, tu inclui essas valências. Tipo, tu não treina geralmente muito, não, tipo, às vezes vejo no treinamento, então tu não vejo muito, tipo, ali fazer o tríceps da polia, ali fazer o bíceps, o músculo direto, geralmente é muito articular, e mesmo assim é difícil ainda ver assim, trabalhando. Se bem que a maioria da galera que eu vejo trabalhando é voltado para outro setor, é outro tipo de treinamento mesmo. Geralmente é o menino que está querendo correr, geralmente é outra pessoa também que está querendo voltar uma lesão. Mas assim, é mais ver assim, para nós assim, por exemplo, eu tenho um menino que eu já fiz na aula das academias, é altamente descoordenado, por exemplo. Sem coordenação, ele quer estar toda hora na máquina, quer estar treinamento. Ele chega ali, ele já tem outro para mim, então rápido aquilo ali, aí eu estou tentando tirar ele acertando, mas ainda é complicado, ele é bem fora, mas assim, uma coisa assim, ele não começou a fazer uma lesão, começou a fazer isso, porém, eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que, estou tentando assim acrescentar,
E eu vejo que até vê com bons olhos a maioria. Ou esse eu vi sair até com duas alunos que eu tenho no mentorado também, que é uma mãe e uma filha. E as duas a gente estava vendo esse dia, comecei a passar algumas coisas já relacionadas a isso. Eles já devia passar mais isso. Porque é mais interessante, fica mais dinâmico. Então, assim, o feedback só em a pessoa ter acrescentado, ela não, e é bom, a gente está trabalhando aqui no centro do corpo, a gente está trabalhando aqui de maneira assim, isolada, eu isometria, porque assim, eu posso deixar que tem aquela dor do teu joelho. Ela tem um barulho no joelho dela, cara, que ela fazendo a extensora, você escuta um ranger tão alto, só que ela disse que não sente dor. Mas ela tem um ranger alto mesmo, assim, no joelho dela, que você escuta, chega a ser até incomodado, você fica até incomodado. Emerson, esse relato seu, ele é bem interessante, viu, Larissa Meriani? Por quê? 70% dos profissionais hoje de educação física, ele ainda não está ou não tem a coragem do que você está querendo fazer com seus clientes. Por quê? Porque nós fomos ensinados, como eu estava falando no início, Everton, nós fomos ensinados, tanto dentro da universidade, fora da universidade, alguns cursos que a gente faz, a trabalhar apenas uma capacidade condicionante, que é a força. Se você observar 70% dentro das academias, só trabalha uma capacidade, que é a força. E realmente é isso mesmo, só falta um pouquinho. Tipo, hoje Pode você falar. vai olhar, se você vai olhar assim, essa questão do cara disse, cara, não existe, porque eu entendo muito isso. Existe treino para emagrecimento, existe treino para hipertrofia. E hoje em dia é muito pregado e é muito isso assim, não existe treino para emagrecimento, treino para hipertrofia, para muscular. É tudo treino para hipertrofia. É tudo treino para ganhar massa muscular. Porque você ganhando massa, você vai aumentar. Mas lógico, né? Fisiologicamente é correto. Mas você ganhando massa muscular, você vai ter mais gasto energético, você vai, então assim, você vai, com a dieta adequada, você vai emagrecer. Mas realmente é focado só para hipertrofia. Treino de massa muscular. Você deixa tudo. Hoje em dia ainda se coloca um pouco mais a mobilidade, uma coisa e outra, mas fora isso, tipo, coordenação, essa parte de trabalhar estabilidade, pouco trabalhado. E sabe o que é mais interessante? Que o que agrega uma vida mais prolongada de vivência, que o cliente fique mais tempo com você? É justamente isso que você falou, Emerson. É você ir dando algumas pitadas diferentes dentro da sessão de treinamento com o seu cliente. Porque se você não desenvolve essas capacidades com o seu cliente, ele vai começar a enxergar que o treino todo dia é aquele mesmo treino, aquela mesma monotonia, aquela mesma estrutura de treino, e daqui a pouco ele não vai precisar estar mais com você, porque ele vai fazer a mesma coisa só, cara. Então nós temos a responsabilidade como profissional, todos os dias, desenvolver uma capacidade dessa, compilar uma capacidade dessa dentro da vida do cliente. Todos os dias nós temos essa responsabilidade de fazer isso. Então, o mapa mental que eu mantenho para vocês hoje é justamente isso, para poder a gente todo dia subir um pouco dessa pirâmide para aumentar a performance do cliente. Eu não vejo dentro da academia uma pessoa trabalhando potência com o cliente. Todo mundo precisa de potência. O idoso, depois, ele só vai precisar de potência e de força. Se ele não tiver potência e força, ele vai andar se arrastando. Se ele vai andar se arrastando, ele vai cair. Se ele cair, ele vai ter lesão. Então nós temos que começar a reorganizar todo esse nosso processo. Lembre-se, desde o primeiro dia que nós começamos essa mentoria, nós não somos mais os mesmos profissionais. Nós vamos ficar incomodados em relação a isso. Se nós não se incomodar em relação a isso, nós temos que rever o que é que a gente está fazendo. Eu vou estar puxando a orelha de vocês em relação a isso.
Nós não temos que ter medo de prescrever isso que vocês estão escutando agora. Porque no início, há 10 anos atrás, eu era chamado de doido em relação a isso. Como é que tem uma academia cheia de máquina e o cabo coloca o cliente, 90% do treino do cliente apenas com o peso do cliente? Se a academia está cheia de máquina. E puxar todos os meus vídeos no Instagram que está lá, no YouTube, 80% dos meus treinos é com peso corporal. Ah, eu trabalho com máquina? Trabalho com máquina. Mas eu vou reestruturando para fazer com que o cliente ele treine pelo menos 50% com o peso do corpo e 50% com a máquina. Daqui a pouco ele não vai querer trabalhar muito com a máquina, Emerson, Miriam e Larissa. Ele vai sempre querer trabalhar um pouco mais com o peso do corpo para depois ir para as máquinas. Igual seu cliente disse. É bom, é diferente, agrega mais. Estou me sentindo melhor. Mas realmente é isso mesmo, gente. Porque aí, quando eu passei o mapa para vocês, nós começamos a reabilitação automaticamente. Não é o processo de retreinamento apenas para reabilitação, é também para performance de pessoas que só querem treinar hipertrofia. Tem que começar com as capacidades coordenativas. Por quê? Porque a maioria da população não tem equilíbrio, não tem coordenação, não tem controle motor, não tem mobilidade, não tem noção espacial. O que é que falta? Nós abordarmos o nosso cliente e explicar o que é que está fazendo. Essa conversa tem que ser feita. Todos os procedimentos que nós vamos fazer em uma consulta com médico e com fisioterapeuta e com qualquer outro profissional, ele explica o que é que vai fazer. Ele lhe chama, coloca você no birô, coloca você sentado. Se você for para uma consulta com seu filho, com um psicólogo, ele vai sentar você lá e vai explicar o que é que está acontecendo, vai fazer uma planilha, vai fazer um laudo, vai fazer uma anamnese e vai dizer o que é que vai fazer. Você recebe um relatório. 70% dos profissionais de educação física não fazem isso. Por isso que a nossa profissão, gente, ela é deficiente em relação a isso. Porque nós só aprendemos uma capacidade, que foi a força condicionante. Nós não aprendemos outra capacidade. E pasme, todas essas pessoas que estão correndo, querendo correr todos os dias, não trabalham as capacidades coordenativas, que tem que trabalhar as capacidades coordenativas para poder desenvolver o nível de performance da corrida. E quem é que tem que trabalhar? A partir de hoje é nós, gente. E essa questão da corrida, observando um cliente que entrou agora, ele treina só superior. Só que antes dele treinar, ir para as máquinas, me chamou muita atenção e eu fui conversar com ele o porquê. Ele chega na academia, ele já chega correndo. Aí ele vai direto para a esteira. Porque ele tem que correr no mínimo de 2 a 3 km na esteira para depois ir para a máquina, né? E para os exercícios de superiores. Passou uma semana, a outra, eu falei assim, eu nunca vi tu treinando pé. Eita. Não preciso não. Eu disse, como? Se eu vejo tu correndo 3 km ali na esteira, ele sai banhado. Aí me chamou a atenção, porque assim, ele falando que se ele não correr na esteira, se ele não suar, é como se ele não estivesse pronto para treinar, fazer o treino de força, né? Aí eu disse, mas e o treino de membro inferior? Não, ele mora ali aqui no Grangeiro, lá do Grangeiro, é a subida. E é uma subida pesada. Ele quase todo dia corre os seus 6 km. Sem fazer um mínimo de treino